E agora? Agora sim, perfeito. Bom, boa noite a todos. Vamos falar, então, tudo o que você precisa saber para indicar uma lente trifocal, com a ajuda, obviamente, do pessoal da ADAPT. Eu vou falar da minha rotina, desde a parte básica até a parte avançada nessas indicações. Como todos sabem, há uma tendência de envelhecimento da população brasileira para as próximas décadas, e com isso, um aumento de pacientes com presbiopia, catarata, glaucoma e DMRI. Quem que é presbítero e nunca teve esse problema num restaurante, né, da dificuldade de ver o cardápio? Quando a gente fala em correção cirúrgica da catarata e da presbiopia, e aqui, como a gente evoluiu da primeira lente intraocular, essa é a primeira lente intraocular e foi fabricada pela Rainer. Isso eu não sabia, Wagner, você não conta essas coisas para a gente? Como a gente evoluiu dessa primeira lente para as lentes de correção de presbiopia? Eu achei interessante esse desenho, porque mostra o homem moderno com o celular, com a dependência no uso do celular, né? Quais, então, são as opções que a gente tem? A monovisão, que é uma excelente opção, só que não deixa tão independente o paciente com relação à visão de perto, e tem essa parte de tolerância do paciente. Falando de lentes, as lentes acomodativas, pseudoacomodativas, as lentes refrativas, as lentes difrativas e as lentes de foco estendido. As lentes pseudoacomodativas, um pouco dessa história para a gente entender como que a gente evoluiu. Elas vieram com uma proposta bem interessante. Então, a lente, uma vez dentro do saco capsular, ela realizaria esses movimentos antero-posteriores semelhantes ao cristalino na acomodação e permitiria, teoricamente, uma visão a diferentes distâncias. E o protótipo dessa lente é a Cristalens. Na prática, depois da cirurgia, havia toda uma cicatrização, uma fibrose, e essas lentes não deixavam o paciente independente com relação aos óculos de perto, não davam uma boa visão para perto para esses pacientes. Esse conceito de lentes acomodativas tem voltado agora com novas lentes, a lente Juvene, que é essa lente onde há uma mudança da superfície da lente, com o movimento do corpo ciliar, e essa lente ainda está em fase de ensaios clínicos, ainda não está autorizada, mas todos esses conceitos têm voltado. O que a gente tem disponível? As lentes multifocais difrativas e refrativas. As lentes refrativas, elas apresentam anéis refrativos concêntricos, com focos para longe e para perto, permitindo múltiplos focos, né, de visão. O problema dessas lentes é que a incidência de halos e glare é um pouco maior. E por isso a gente não tem utilizado tanto. A nossa rotina atualmente são as lentes difrativas, antigamente as bifocais e atualmente as trifocais, que são as lentes que a gente vai comentar a seguir. Então, elas utilizam o mecanismo da difração, que é a interferência. Elas apresentam esse anel central e junto com anéis concêntricos. Essa imagem é a da lente do design, do desenho difrativo. E como que age a difração? Como que age esse mecanismo? Como que há esse foco? Então, a luz, quando passa por esse desenho difrativo, sofre mudança no trajeto, sofre convergência, com focos para diferentes distâncias, longe, intermediário e perto. Eu estava falando do foco das lentes. Na lente monofocal, você tem um foco bem definido, usualmente para longe. Na lente bifocal, você vai ter um foco para perto e um foco para longe. Por conceito, essas lentes difrativas que eu estava explicando, elas dividem a luz, há uma perda de energia luminosa e, com isso, uma diminuição da sensibilidade ao contraste. Por isso que, para esses pacientes, às vezes a gente orienta, no pós-operatório, de aumentar, quando eles forem ler, principalmente, aumentar a luminosidade. O que eu estava falando? A lente bifocal tem dois focos, um de perto e um de longe. Mas, atualmente, as exigências com relação ao foco intermediário aumentaram muito, principalmente o laptop, né? O computador, o iPad. Por isso, a minha preferência é pelas lentes trifocais.
Então, o que eu explico para os meus pacientes, e isso é importante você explicar para os pacientes também. Com uma lente monofocal, o paciente só vai ter um foco nítido para longe. Com uma lente bifocal, há um foco para perto e para longe. E com uma lente trifocal, ele vai ter esse foco para perto, intermediário e longe. Não é um foco, o paciente não percebe esses focos, é um foco contínuo. Não é estático, né? As principais lentes trifocais do mercado brasileiro são a Telisa, da Zeiss, a Panoptix, da Alco, a Fine Vision, da Figeol, que já não está mais no mercado brasileiro, e a Heiwan trifocal da Rainer, com esse perfil difrativo. Ano passado, eu fiz uma revisão sobre as principais lentes intraoculares trifocais do mercado brasileiro, e aí classifiquei todas as características dessas lentes, adição para perto, intermediário, distribuição de energia, perda de energia. A Heiwan trifocal, que é o que a gente vai falar, o foco da nossa aula, ela pertence a uma família, né? Ela é produzida na Inglaterra e tem até esse prêmio da rainha. Ela apresenta um diâmetro da parte ótica, da zona ótica, de 6 milímetros, um diâmetro total de 12,5. A angulação das alças é reta. Ela apresenta também as características dessa lente, uma aberração neutra, o que permite, então, não corrige completamente a aberração da córnea, de forma que ainda você mantém uma certa profundidade de foco. A borda é quadrada, que diminui a opacidade de cápsula posterior, 0 glistenings, a faixa de dioptrias é de 0 a 30, e tem esse sistema de alças, que é bem interessante, porque no pós-operatório, elas evitam o deslocamento, a descentração da lente. No pós-operatório, o saco capsular começa a se contrair, a ter uma fibrose, pode deslocar a lente, e essas alças elas amortecem esse desvio, essa descentração. Como eu estava falando, eu fiz esse levantamento das características de todas as lentes oculares trifocais, e falando da distribuição de energia, todas as tabelas estão nessa revisão. O que a gente pôde avaliar, perceber? A Heiwan trifocal, metade dessa energia é para longe, tá? O restante, 22%, é para a região intermediária e 26% para perto. Tá? O que é excelente, por quê? Essa priorização da visão de longe é boa, porque os nossos pacientes querem ver muito bem de longe. Tá? Ela apresenta uma zona óptica difrativa central, nos 4,5 milímetros centrais, e depois ela fica monofocal. E isso também tem uma razão, né? Isso foi pensado pelos engenheiros da Rainer, porque quando você está dirigindo à noite, a tua pupila aumenta, e aí você está usando a parte óptica mais periférica da lente. Tá? Então tem tudo uma razão. E é o que a gente pode ver aqui nesse gráfico. Né? Até 4,5 milímetros de pupila, aqui é o diâmetro pupilar, e aqui a porcentagem de distribuição da energia. Até 4,5 milímetros, você vai ter uma priorização da visão, tem uma distribuição da energia para longe, intermediário e perto. Acima de 4,5 milímetros, você tem uma priorização da visão de longe, tá? Porque você está usando a parte mais periférica da lente. Falando da adição para perto dessas lentes, a Heiwan tem uma adição excelente para perto de 3,5, o que dá um ponto focal de 37,5 centímetros. A adição intermediária é de 1,75, que está entre a Panoptix e a Telisa, o que dá um ponto focal de 75 centímetros, que é excelente para quem usa o computador, para o laptop. Falando de evolução tecnológica, todas essas lentes tiveram uma evolução tecnológica, mas, e com isso, cursou uma melhora da qualidade óptica das lentes. Mas o que a gente pode ver com relação à perda de energia, nas lentes bifocais, a gente tinha uma perda de 20% de energia. Tá? Aquele foco de luz que não participa da visão de perto e de longe, essa energia é perdida, essa energia luminosa. Com relação à perda de energia, a Heiwan trifocal é que tem a menor perda de energia entre todas as lentes trifocais.
que é excelente. Mesmo com isso é uma coisa geral de todas as lentes difrativas, tá? Mesmo as lentes EDOF difrativas. Você tem a presença de halo Ziegler, que assim, a maioria dos pacientes nem percebe, e se percebem, isso melhora com o tempo, mas é uma coisa que eu costumo falar, não para estressar o paciente, não para assustar, mas para ele estar ciente, mas se o paciente tem a motivação, ele não vai desistir por causa disso, né? E a maioria dos pacientes no pós-operatório não reclamam da presença de halo Ziegler. E isso ocorre por esse fenômeno da percepção simultânea que ocorre com as lentes difrativas. Isso está presente em todas as lentes difrativas porque é decorrente do design difrativo. Como eu havia falado, a minha preferência é pelas lentes difocais, e aí o que é importante para a gente indicar essas lentes? Primeiro, conversar com o paciente. Saber como que é o dia a dia dele, a rotina, os hobbies, as atividades profissionais, a personalidade desse paciente. Tentar evitar essas lentes em motoristas, em pacientes que dirigem muito à noite, pegando estrada, por quê? A presença de halo Ziegler é maior nessas condições, à noite. Como eu estava falando, nessa avaliação é importante você conversar com o paciente sabendo das atividades diárias deles, atividades profissionais, os hobbies. Todos querem ficar independentes com relação à visão longe, intermediária e perto, só que alguns pacientes têm um foco mais para perto, eles gostam mais de ler. E outros pacientes têm um foco mais para a visão intermediária. Para esses pacientes, o que há uma outra opção, que são as lentes EDOF, que são as lentes de foco alongado, como, por exemplo, a Symfony. Tá? Como que essas lentes agem? A maioria, tem muitas dessas lentes agem pela modulação da aberração esférica. Quando você tem uma lio asférica, há só um ponto de foco. Numa lio esférica, você tem um foco alongado. E há essa modulação tanto da aberração esférica negativa quanto positiva. E algumas lentes também fazem uma modulação da aberração cromática, como, por exemplo, a Symfony. A Symfony também tem uma parte difrativa. Tá? Lentes que o pessoal comenta muito atualmente. A Synergy. O que é a Synergy? É uma lente EDOF com uma lente difrativa. Tá? E a lente Eye-Enhance é uma lente monofocal que tem uma superfície prolada, ela dá um foco melhor intermediário. Tá? É uma lente monofocal, mas dá um foco intermediário. Por que eu estou te falando tudo isso para vocês? Qual é o grande problema das lentes EDOF? É a limitação. É realmente a visão para perto. Tá? A maioria dos pacientes reclama, então se é um paciente que costuma ler muito, que exige muito da visão de perto, eu não costumo indicar para esses pacientes. E aí existem estratégias, por exemplo, fazer uma mini monovisão com uma lente EDOF, ou então colocar uma lente EDOF no olho dominante e uma lente trifocal no olho contralateral para tentar compensar essa visão de perto. O biotipo do paciente também é importante, a altura desse paciente, o tamanho do braço, porque se é um paciente grande com braço grande, a visão intermediária vai ser mais importante nesses casos. E as mulheres são boas candidatas? São, porque elas têm mais motivação, elas entendem as vantagens dessas lentes com relação à independência da visão de perto. Tá? Principalmente para essa parte de maquiagem. Aqui a paciente não está usando uma lente trifocal e não está conseguindo ver de perto. E o marido está pior que ela, está achando que ela está ótima. A gente também tem que levar em consideração refração anterior ao surgimento da catarata. Então, muito cuidado com pacientes míopes com pouca catarata. Por quê? O míope, quando ele tira o óculos, ele enxerga muito bem de perto. E aí, quando você faz uma extração do cristalino transparente nesses pacientes, eles podem reclamar. Tá? Porque a visão de perto deles é muito boa. Pupila, tomar cuidado em pacientes com pupilas muito grandes, acima de 6 milímetros, porque a percepção de halo Ziegler é maior nesses pacientes, então evitar pacientes com pupilas mesópicas acima de 5 milímetros. O diâmetro pupilar, obviamente, você examina na lâmpada de fenda, olhando para o paciente, mas
Na tomografia, você também obtém esse dado do diâmetro pupilar. E na biometria também há a presença do diâmetro pupilar. Você consegue saber o diâmetro pupilar do paciente. Ângulo capa também é muito controverso. Tem muita gente que comenta. Eu estou comentando com vocês. Por quê? O que é o ângulo capa? Primeiro, é um ângulo entre o eixo visual e o eixo pupilar. Né? Normalmente, gira em torno de 5 graus. A gente também pode medir em milímetros, que é o código de Mi. E qual o problema do ângulo capa? Se o paciente ele tiver um ângulo capa muito grande, pode ser que o eixo visual passe fora daquele anel central da lente trifocal, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, se for um ângulo capa maior que 0,7, ele pode passar fora. E existem tabelas indicando o diâmetro central da lente em milímetros e o ângulo capa máximo permitido. Mas é o tipo de coisa que, se você for ver, a maioria dos colegas não presta muita atenção. E eu trouxe aqui um caso para a gente discutir, que realmente é um paciente que tinha até um ângulo capa um pouco maior, mas ficou bem adaptado com uma lente trifocal. O ângulo capa, aonde que a gente consegue obter esse dado? Pelo biômetro, né? Então, nessa tela do biômetro, você tem a adição do X, sem considerar o sinal, do LX com LY, e você tem o código Mi. Evitar indicar essas lentes em pacientes com muitas aberrações corneanas, com topografias muito alteradas, especialmente aberrações de alta ordem, acima de 0,7 microns. Se eu pudesse resumir toda essa aula num único slide, seria esse, né? Evitar essas lentes em pacientes que têm outras patologias oculares. Então, tem que ser indicado num paciente que tem uma córnea saudável, uma retina saudável. Por quê? Porque essas lentes, elas cursam com uma diminuição da sensibilidade ao contraste. Se o paciente já tem uma doença que cursa com diminuição da sensibilidade ao contraste, há uma somação. Então, eu evito e contraindico em pacientes com glaucoma moderado a grave, pacientes com retinopatia diabética, maculopatias, neuropatias ópticas. Cirurgias refrativas corneanas prévias. Né? Aqui eu exagerei, no paciente pós-RK, obviamente vai depender da cirurgia refrativa. Se o paciente fez, depende da zona óptica, do grau prévio antes da cirurgia, não é que eu contraindico em todos os pacientes. Mas, se o paciente tiver muita aberração corneana, muita cicatriz, incisões abertas, o que acontece? Essas córneas são muito aberradas e vão se somar às aberrações das lentes multifocais, das lentes trifocais. Então, normalmente eu não indico. Eu contraindico em outros problemas oculares, estrofias, opacidades, pterígios e o olho seco. Como vocês sabem, o filme lacrimal, a córnea é a primeira superfície do olho, e o olho seco é um quadro grave, muito prevalente nessa população de idosos, né? Eu contraindico se o olho seco for muito severo. Se for um olho seco muito leve, moderado, dá para indicar essas lentes. O importante você tem que tratar o olho seco do paciente, mesmo porque, se você não tratar, você vai ter alterações nos seus exames pré-operatórios, na biometria, na topografia, com distorção das miras na topografia. E no pós-operatório, se o paciente tiver um quadro muito grave de olho seco, aqueles pacientes com doenças reumatológicas, a qualidade visual desses pacientes com a lente trifocal vai ficar muito ruim. Por exemplo, nesse caso, com essa puntata toda, a visão desse paciente no pós-operatório vai ser muito ruim. Tá? Alguns trabalhos mostram que a primeira causa de insatisfação com as lentes trifocais são, primeiro, a metropia residual, principalmente o astigmatismo, e a segunda causa é o olho seco. Tá? Então, toma muito cuidado com esses casos, avaliar esses pacientes. Existe toda uma tecnologia para avaliar, de aparelhos, o T-Film Analyzer, mas no dia a dia é a anamnese, avaliar os corantes, fluoresceína e o breakout time. Falando agora dos exames essenciais no pré-operatório, biometria óptica. Mas eu não tenho biometria, só tenho ultrassônica, pode ser de imersão, mas de preferência uma biometria óptica. O especular de córnea para afastar uma mutata, a gente não indica em pacientes com FUX. E a topografia, a tomografia corneana, para a gente avaliar a magnitude e o perfil do astigmatismo.
Falando de astigmatismo, então, aproximadamente 30% dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de catarata têm um astigmatismo e vão precisar de uma lente tórica e uma lente trifocal tórica. Então, é importante avaliar esses casos antes da cirurgia. Ou seja, de 100 pacientes, 30 vão precisar de uma lente trifocal tórica ou tórica. E o astigmatismo residual é uma causa importante de insatisfação de má qualidade visual desses pacientes no pós-operatório. Esse autor, que é o Hayashi, todo mundo cita esse trabalho, o que ele verificou? A performance visual dessas lentes bifocais, multifocais, com relação ao astigmatismo residual no pós-operatório. Se o astigmatismo for baixo no pós-operatório, por volta de 0,5, esses pacientes não têm sintomas, eles ficam satisfeitos. Porém, se esse astigmatismo for maior que uma dioptria, aqui 2 dioptrias, a performance visual com essas lentes cai muito. E assim como a insatisfação do paciente. E por isso que as empresas, as fábricas, lançam a lente trifocal e depois lançam também a trifocal tórica. Precisa ter para compensar, para corrigir o astigmatismo. Da biometria, pontos que eu acho importante no exame. Aqui o Master 700. Fixação. Então, no Master 700, você consegue avaliar se o paciente está olhando corretamente, a fixação do paciente. E descartar coisas mais grosseiras na tomografia, como, por exemplo, não é o objetivo do OCT, da biometria, mas, obviamente, descartar um buraco macular, alguma alteração mais grosseira na mácula. E também, na biometria, no 700, você consegue ver a qualidade da medida da córnea, da ceratometria, como você pode ver aqui desses pontos na córnea. O que eu considero como um exame bom de biometria óptica? Se a diferença entre o comprimento axial dos dois olhos for menor que 0,7, então, se for uma diferença muito pequena, e se a diferença da ceratometria de um olho para o outro for menor que 0,9. Fórmulas, importante utilizar fórmulas atuais, não só aquelas fórmulas com 2 variáveis, mas com múltiplas variáveis. Eu gosto muito da Barrett, tem a Olsen, tem a Hill. O que a gente considera evitar colocar essas lentes trifocais em olhos muito pequenos ou muito míopes, ou muito grandes. Por quê? Porque a previsibilidade das fórmulas nesses casos é mais baixa. E aí você vai ter uma metropia residual nesses casos. A Rainer tem uma calculadora, a Raytrace, que é excelente. Eu também, em casos que eu fico na dúvida, eu utilizo a Barrett, e aí eu utilizo nesse site da Associação Ásia-Pacífico. Aqui o que a gente pode ver, tem o Barrett True-K, que é pós-refrativa, e o Barrett Toric. Eu utilizo normalmente já a calculadora tórica para ver se o paciente vai precisar de uma lente tórica, de uma trifocal tórica. E existe aqui também o Barrett True-K Toric, que é para você ver se o paciente vai precisar de uma lente tórica após uma cirurgia refrativa. Tá? Então, eu coloco os dados do paciente na calculadora, aperto o Calculate, e aí a calculadora vai me dar a toricidade da lente e a refração residual. A gente pode colocar a ceratometria de outros aparelhos, como topógrafo, tomógrafo, e também medir o astigmatismo posterior e colocar nesse cálculo. Falando de constantes otimizadas, isso é muito importante a gente utilizar constantes otimizadas, personalizadas. Eu utilizo esse site. Mas lembrando que a Ray-1 trifocal, a constante da biometria óptica é 118,6. Falando da parte cirúrgica, da cirurgia das lentes multifocais. Não tem muita diferença em relação a uma cirurgia usual de Phaco. Importante é centralizar a rexis no eixo visual, no Purkinje, porque a borda da rexis tem que recobrir toda a lente, de preferência 360 graus, retirar o viscoelástico no final da cirurgia, isso falando só da trifocal, não da trifocal tórica.
E no final da cirurgia, o que é importante é você centralizar o anel central da lente, como vocês podem ver, no Purkinje, no reflexo do microscópio. Aqui o implante da Ray-One trifocal é bem tranquilo. Ela já vem no preloaded, no cartucho, são 2 passos. Então, você coloca visco aqui nessa entrada, no número 1. Aí faz a trava, você tem que ouvir o barulhinho. E ela entra numa incisão menor que 2.2. Dicas que eu daria para vocês com relação ao implante da lente trifocal. Não colocar muito visco na câmara anterior. E quando você sentir... Por quê? Quando você está injetando, ela já vai com um pouco de visco. E quando você sentir um pouquinho de resistência... Doutor, o senhor está... Dá uma pausa. Tudo certo aí? Estão me ouvindo? Perfeito, doutor Fernando, perfeito. Quando você vai implantar, se você sentir uma resistência, dá uma pausa e continua. Mas é um implante sem problema nenhum, é excelente. Até agora eu falei dos casos lisos, da minha rotina, falando de casos desafiadores em lentes trifocais. Tá? Alguns dos meus pacientes, esse é um paciente de 2017, é um médico. Aí eu já olhei assim, putz, deve ser um cara muito exigente, né? Hipermétrope, olha a refração que ele tinha em 2016. Olho direito mais 6,25, olho esquerdo 5,75, com astigmatismo, e adição de perto de 3,25, ou seja, para perto ele usava 9, mais 9,5. Né? Eu ofereci, expliquei sobre as lentes multifocais. Na época, a gente só tinha disponível as lentes bifocais. Era um olho pequeno, então comprimento axial do olho direito 22,11, no esquerdo 22,42, a biometria do paciente, a topografia desse paciente. Essa foto é só ilustrativa, não é o paciente. Só para vocês entenderem que era um paciente altamente hipermétrope. O ângulo capa, que é isso que eu expliquei para vocês. O CODMI no olho direito era 0,7, no esquerdo era 0,8, né? Então um pouco maior. O especular, avaliando o endotélio. Então, o que a gente fez? No olho esquerdo, não tinha na época disponível lente trifocal, a gente colocou uma lente bifocal, e no olho direito eu coloquei uma lente trifocal. Tá? Ele ficou com uma metropia residual, por quê? Porque ele era auto-hipermétrope, foi um problema de biometria. Tá? Eu expliquei sobre o que a gente poderia fazer, sobre laser, X-ray laser, mas ele optou por um óculos apenas. E para montar essa aula, e a gente costuma conversar com esses pacientes, porque a gente conversa tanto com esses pacientes e acaba se tornando amigo. Eu perguntei sobre a visão dele, tá? Isso foi recente. E a visão? Aí a resposta dele, ótima, com os óculos, um pouquinho que falta, resolve. Então, apesar dessa metropia, para ele, a lente trifocal deu uma qualidade de vida para esse paciente. O outro caso que eu gostaria de mostrar é esse paciente, jovem, 57 anos, muito ativo, gerente de marketing de uma rede de academias de ginástica, que veio uma história, ele operou, fez uma cirurgia em face e depois teve uma baixa de visão. No exame, o que a gente pôde ver, ele tinha uma catarata só no olho esquerdo. Tá? Aí que fica a dúvida, porque as lentes trifocais a gente costuma colocar nos 2 olhos. Né? Mas era um paciente muito jovem, que é muito ativo. A gente conversou sobre lente trifocal para esse paciente. Essa é a biometria do paciente. Tá? Um comprimento axial de 24,7, não tinha um astigmatismo. Então, aqui, para vocês verem a fixação, a qualidade da biometria, da cerometria. A gente realizou a cirurgia com laser. E também com a biometria intraoperatória. Então, em resumo, foi um paciente que ficou com uma lente trifocal em apenas um olho. E ficou extremamente satisfeito. Tá? Eu examinei esse paciente recentemente, ele ficou com 20/20 no olho esquerdo, com uma trifocal, menos, 20/20 menos, e J1 para perto e J2 para visão intermediária. E aí eu mandei uma mensagem para ele para saber da visão,
porque realmente uma lente trifocal apenas um olho. E aqui está o diálogo, aqui mais para ilustrar para vocês. E aí, tudo bem? Está enxergando bem? A resposta dele, super bem, trabalhando no notebook sem óculos. Tem conseguido ler? Tudo, parece que até ajudou o olho direito, a visão do olho direito. Porque, obviamente, é uma lente que você consegue ler, então ele tem usado menos óculos de perto. E o outro olho atrapalha? Nada. Parece até que o outro olho melhorou na questão da vista cansada, parece que compensou. Estou super satisfeito e fico muito agradecido. Então, trouxe isso mais para ilustrar que são casos que a gente tem que pensar, mudar o paradigma, né? São casos diferentes e desafiadores. Para finalizar, quando a gente fala em sucesso na indicação das lentes multifocais, em geral, nas trifocais, o importante é avaliar esse perfil do candidato, o perfil psicológico, o exame ocular, a biometria. No exame ocular, ver o filme lacrimal, olho seco, pupila, ângulo capa, topografia. Na biometria, nos exames, medidas precisas, você tem que confiar na tua biometria, as fórmulas atualizadas, constantes e otimizadas, lembrando que para a RAY1 trifocal é 118.6, e a correção do astigmatismo. Tá? E, em resumo, o que você tem que evitar? Aqueles pacientes hipercríticos, com aquelas expectativas visuais não realistas. Tá? E os melhores candidatos são aqueles que entendem as vantagens, obviamente, da independência do uso de óculos para perto, intermediário e longe, mas também sabem das limitações. Então, são aqueles pacientes que veem mais as vantagens. Né? Obrigado. E qualquer dúvida, a gente pode discutir algum tema, ou vocês podem mandar qualquer pergunta para o meu e-mail. Deixa eu tirar aqui, peraí. Muito obrigado, doutor Fernando. Excelente. Tem uma pergunta do doutor Anderson. Opa! Alguém tem esse artigo, aquele artigo que o senhor apresenta a respeito da sua experiência que o senhor descreve, se não me engano, está na revista Universo Visual, não é mesmo? Isso, passo para eles, sim. Passo para eles. Tem gente tentando entrar aqui, Wagner, na sala de espera. Tem gente entrando aqui. Mas, com certeza, passo. Foi uma revisão bem interessante. O que a gente pôde ver, a RAY1 fez a lição de casa, os engenheiros óticos. É uma lente que tem muitas qualidades, né? Foi a mais recente lançada, então aproveitou toda aquela experiência das lentes trifocais anteriores, né? Ela tem uma adição para perto muito boa, uma adição para visão intermediária excelente, e essa perda de energia luminosa é a menor dentre todas as lentes, né, Wagner? Apenas 11% que você perde de energia luminosa da luz, você não é usado nesses focos principais. Os pacientes ficam muito satisfeitos. Tem mais gente entrando agora. Deixa eu fazer umas perguntas aqui para o senhor. Doutor Fernando, eu não entendi muito como faço para ver o ângulo capa na biometria. Como é que eu faço para ver o ângulo? Você tem uma tela na biometria onde fica o diâmetro pupilar e depois tem o PX e o PY, tá? Que é a posição do reflexo do aparelho, do biômetro, no ápice da córnea, em relação ao centro da pupila, tanto no X quanto no Y. Como que você chega ao teu ângulo capa, na realidade, ocorre de mim? Você soma o X com o Y, sem considerar o sinal. Você não subtrai, você só soma. E isso vai dar o ângulo capa total. Tá? Perfeito. Você consegue esse dado no biômetro. Tá ótimo. A Samara pergunta: boa noite, doutor Fernando, excelente aula. Alguma experiência com lío multifocal em paciente daltônico, masculino, 63 anos, mais 1,5 para longe, AO, já não dirige muito à noite? Não vejo problema, Samara. Porque a nossa restrição é com relação a pacientes com ambliopia. Por quê? O paciente ele já tem uma vista fraca, né, com ambliopia, aí você vai colocar uma lente que vai dividir luz,
Mas para daltônico, nunca tive um paciente assim, mas não vejo uma contraindicação. Perfeito. Doutor Fernando, o senhor tem alguma experiência com lente trifocal num olho e monofocal no outro olho? Então, eu tenho alguns pacientes assim, e um desses pacientes foi esse que eu mostrei. Na realidade, esse paciente, ele tem o cristalino dele transparente e o outro olho com a lente trifocal. São casos escolhidos a dedo, porque essas lentes, a performance visual delas é melhor quando elas são implantadas nos dois olhos, né? Eventualmente, se é um paciente que quer ficar livre do óculos de perto, a gente tem à disposição a lente Supoflex, né, Wagner? Que a gente tem a Supoflex multifocal, com superfície difrativa, inclusive. Mas eu costumo implantar essas lentes nos dois olhos. Eventualmente, como nesse último paciente que eu mostrei para vocês, ele até está interessado em fazer a cirurgia do outro olho, mas ele não tem catarata no outro olho, né? Pode ser feito, não seria a melhor indicação. O ideal é implantar nos dois olhos. Perfeito. Com que visão o paciente o senhor indica a cirurgia de catarata? A cirurgia de catarata, a gente não só vê a visão, a quantidade de visão, mas também os sintomas do paciente. Às vezes é aquele paciente que tem 20/40, normalmente a gente indica 20/40 e 20/50, mas ele tem glare, tem diplopia monocular, tem uma anisobetropia, operou um olho, está com uma diferença de grau entre um olho e o outro. Então, não vejo só a visão. O corte, normalmente, é 20/40, 20/50. Mas a gente conversa muito com o paciente para saber o que está incomodando na visão dele, né? Principalmente o ofuscamento, a anisometropia. Perfeito. Eram essas perguntas que tinha, doutor Fernando. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do senhor. Tivemos aí 120 pessoas na plateia, uma excelente plateia. E com certeza ficamos muito felizes de recebê-lo aqui, tá bom? Obrigado, Wagner, Luiz, e sempre que isso falando para todo mundo, vocês estão sempre à disposição para tirar dúvidas. O Luiz está sempre no pós, o Sérgio, você. Agradeço aí a organização dessa reunião. Foi muito proveitoso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite. Mesmo. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Fernando. Boa noite a todos. Boa noite aí. Tentando entrar agora.